Estamos no arranque de uma semana que começa com o início de uma guerra comercial. As novas tarifas anunciadas por Donald Trump contra China, contra Canadá, contra México estão a marcar a atualidade, sendo que o México, entretanto, já conseguiu negociar a suspensão da entrada em vigor dessas tarifas por um mês. Espera também o México conseguir negociar a redução dessas tarifas ou até que não entrem em vigor de todo, com os representantes do México a dizerem que, na conversa que tiveram com a Casa Branca, que pediram mesmo que as tarifas não fossem impostas. Ora, a Europa pode ser também um alvo de Donald Trump, aplicar também tarifas à União Europeia. Estamos em estúdio com a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, muito boa tarde. Olhando para um cenário de Donald Trump querer impor tarifas à União Europeia, que impacto pode efetivamente ter essa imposição de tarifas para aquilo que é o comércio da Europa com os Estados Unidos? Logo diminui. A primeira grande impacto há de ser a diminuição de comércio bilateral entre os dois blocos. E obviamente que Portugal também entrará nessa onda e nessa diminuição de comércio bilateral. Os Estados Unidos têm estado em crescimento nas exportações portuguesas, portanto há aqui alguns setores que poderão sofrer mais do que outros, mas o primeiro grande impacto é a diminuição do comércio bilateral. Depois há todo um efeito bola de neve nesta decisão dos Estados Unidos, até porque é uma decisão broadband, portanto muito extensa e implicando vários blocos comerciais. E o que poderá, enfim, alguns analistas já vão dizendo que poderá ter impacto na economia dos Estados Unidos, que é a maior economia mundial, portanto, tendo impacto na economia dos Estados Unidos, a economia global por si também poderá sofrer com isso. Para os americanos, estas tarifas agravadas em vários blocos vai ter logo o primeiro impacto. Primeiro é o aumento da inflação. Presumivelmente os produtos que entram nos Estados Unidos com tarifas alfandegárias agravadas, obviamente que entrarão com esse custo em cima. Não se pense que, aliás, Donald Trump tem defendido que estas tarifas vai permitir que os empresários norte-americanos é que fiquem com o dinheiro, digamos assim. Podem revelar-se contraproducentes. Podem revelar-se contraproducentes. Aliás, há um estudo, já não é a primeira vez que se aplicam tarifas, obviamente, nos Estados Unidos e noutros blocos, mas há um estudo interessante que tem a ver com as máquinas de lavar, enfim, que até é referido como o que é que estas tarifas têm a ver com as máquinas de lavar. E quando foram aplicadas tarifas há uns anos nos Estados Unidos em 2018, mais concretamente, sobre as importações, portanto, o que entra nos Estados Unidos de máquinas de lavar estrangeira, o que resultou foi que o preço dessas máquinas de lavar subiram de 12%. Portanto, não se pense que isto não vai ter custos para os norte-americanos, que é o que ele vem dizendo que não. Não vai ter, se calhar, tanto custo para os empresários norte-americanos, e é esse que ele quer privilegiar. Donald Trump tem vindo a falar disso, de privilegiar o negócio dos empresários norte-americanos, porque vão, presumivelmente, ou seja, a ideia de Donald Trump a aplicar estas tarifas é que os empresários e a indústria norte-americana aumentem a sua produção e que sejam esses produtos vendidos, o que não é líquido. No consumo interno, não é? maioritariamente, no consumo interno. Porque depois acaba por não conseguir exportar tanto. Exato. Nós hoje há ouvimos... outro efeito depois, que é a diminuição do dólar como moeda de transação, que também tem impacto. Sim. Nós hoje ouvimos a Confederação do Comércio em Portugal explicar que, de facto, os Estados Unidos da América são o quarto mercado exportador português, portanto é o quarto país por onde exportamos mais, e que isso acaba sempre por ter impacto. Ora, do lado português, isto a acontecer, é previsível que aumente, de facto, a quantidade de produtos que Portugal exporta para os Estados Unidos da América. Acabamos por não exportar, acaba por poder inicialmente diminuir um valor, mas depois aquilo que nós importamos dos Estados Unidos da América
terá um valor muito mais alto. Portugal terá de procurar outros mercados. Há espaço para encontrar outros mercados? Sim, há aqui uma nuance nisso que estás a dizer que é importante, que é a retaliação que a União Europeia possa fazer, não é? Qual é a dimensão? Porque não é expectável que os Estados Unidos venham a aplicar tarifas agravadas sobre a União Europeia e o Bloco não faça o mesmo, não haja reciprocidade nessa avaliação. E está em força negocial nesse braço de ferro a União Europeia? Não é uma questão de força negocial, é uma questão de retaliação, não é? Se a União Europeia está convencida que poderá negociar com Trump que um aligeirar ou não a aplicação das tarifas. A União Europeia é um grande mercado, portanto tem alguma força negocial, sim. Agora, é preciso também perceber se as tarifas sobre a União Europeia e o contrário, da União Europeia para com os Estados Unidos, abrange todos os produtos, só alguns. Ontem Donald Trump, creio que foi ontem, pelo menos no fim de semana, Donald Trump falou muito dos carros europeus, mas, enfim, não se sabe se a extensão do agravamento das taxas alfandegárias recíprocas, portanto, Estados Unidos e União Europeia, se vai ser um agravamento generalizado ou só em alguns produtos. Obviamente que, encarecendo os produtos que se importa dos Estados Unidos, nomeadamente Portugal, das duas uma, ou vamos passar a pagar mais caro esses produtos, ou temos que procurar mercados alternativos, sendo certo que há alguns produtos, se calhar não se consegue mercados alternativos tão facilmente, nomeadamente nos medicamentos, que é um importante mercado que nós importamos dos Estados Unidos, e não é tão fácil agora arranjar uma alternativa a determinados medicamentos, mesmo para os produtos químicos ou combustíveis minerais. Enfim, há aqui alguns produtos que nós exportamos e importamos, que não é de fácil substituição. E como não vai ser fácil escoar, por exemplo, vinho e cortiça, que são produtos que exportamos para os Estados Unidos da América. Certo. E o turismo. Não esquecendo o turismo, que é uma exportação. Os norte-americanos estão a vir muito para Portugal em turismo, e isso é uma exportação que ficará, obviamente, com estas guerras comerciais, será um destino mais caro. Ficará mais caro para eles, enfim, também há outras, e claro que há alternativas para os norte-americanos viajarem fora da Europa, não é? Fora dos blocos que estão a ser pressionados por estas tarifas. Dito isto, é isso. Não é fácil arranjar alternativas de mercado em determinados produtos e, enfim, e vamos ter que continuar a comprar alguns produtos com tarifas agravadas. Estamos a falar de um cenário em que, à partida, pelo menos logo na fase inicial, todos perdem e, portanto, é uma guerra comercial que está à porta e que Donald Trump começou já neste fim de semana com o anúncio de tarifas contra Canadá, tarifas para Canadá, México e China, sendo que México está... A Colômbia também, não é? Já a negociar, exatamente. Alexandra Machado, editora de Economia do Observador, a tentar também explicar e ajudar-nos aqui a perceber esta questão da guerra comercial que Donald Trump está a iniciar. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.